Salve enxadristas, tudo bem? Vamos hoje estudar um sistema simples e pouco usual contra o gambito do rei. Vamos ver imediatamente o que estou falando. Temos aqui E4, E5 e F4. Já temos aqui o lance que caracteriza o gambito do rei, o movimento F4. E nesta posição, vamos jogar simplesmente dama H4 cheque. Movimento pouco usual que pode surpreender seu adversário. A princípio, você pode olhar e pensar, ou vocês, né, podem pensar aqui, dama H4 lembra o lance de jogador principiante. Lembra, mas observem as posições que vocês vão alcançar aqui nesta variante. Temos G3 e agora temos dama em E7. Eu sei que com dama em E7 vocês podem estar pensando que o bispo que está em F8 não consegue participar da partida. Mas notem que com a dama em E7 já temos ameaça de E toma F4 e pressão sobre o ponto E4 do tabuleiro. Aqui vamos ver algumas variações e vamos começar com o movimento F toma E5 por parte das brancas. Já deixo para vocês claro que a manobra das pretas aqui não será dama captura peão de E5, e sim um movimento D6, movimento muito interessante. E contra este movimento vamos ter aqui três possibilidades. Vamos ver a possibilidade com cavalo F3, a possibilidade com cavalo C3 e a possibilidade com E captura D6. Vamos ver as brancas jogando cavalo F3. Após cavalo F3, seguimos com D toma E5. E após D toma E5, vamos ter algumas continuações para as brancas. Vou mostrar apenas duas para vocês. Temos aqui o movimento bispo em C4. Movimento natural dos jogadores que jogam no gambito do rei, que tentam lançar o seu bispo para o ponto C4, pressionando o ponto F7 do tabuleiro, que é geralmente o ponto mais fraco por ser defendido pelo rei. Mas aqui as pretas já poderiam seguir com o bispo em E6, propondo troca dos bispos, trocando o bispo ativo do seu adversário que está em C4. Se as brancas seguissem com o cavalo toma E5, teríamos bispo toma C4, cavalo toma C4, dama captura E4 por parte das pretas, dama em E2, dama captura E2, rei captura E2, e notem que teríamos igualdade na partida. Mas as brancas não jogam buscando no xadrez igualdade. Então, após bispo em E6, poderíamos ter por parte das brancas dama na casa E2 auxiliando o bispo. As pretas poderiam seguir, por exemplo, com cavalo em C6, na posição, sem problema algum. Poderíamos ter para as brancas bispo em E6, a posição é teórica, dama captura E6. Poderíamos ter D3, bispo em C5, dando a um bispo na diagonal A7, G1, e as brancas poderiam evitar essa possibilidade com bispo E3. Teremos bispo captura E3, dama captura E3, e após roque grande, as pretas teriam um jogo bastante sossegado para jogar contra as brancas. As pretas estão bem aqui nessa posição. Vamos agora voltar à posição dentro dessa primeira variação, porque vocês podem estar se perguntando o que deve ser jogado contra o movimento bispo em G2. Bom, geralmente a gente não vai encontrar jogadores de gambito do rei procurando jogar este bispo em G2, já que eu já falei da ação do bispo em C4 ser muito maior e ter muito mais eficácia em muitas posições. Mas caso tivéssemos aqui bispo G2 como resposta, poderíamos ter cavalo C6, por exemplo, cavalo C3, cavalo em F6, roque, bispo em E6, sem precisar temer o movimento cavalo G5 das brancas atacando o nosso bispo, pois teríamos bispo G4 como resposta. E se D3, dando ação ao bispo de C1, podemos ter dama D7 para as pretas, melhorando a ação da dama dentro da posição, a dama podendo ajudar o bispo de E6 a chegar em casas como G4 ou até H3, e ao mesmo tempo teríamos o bispo de F8 podendo jogar nas suas principais casas dentro da diagonal F8 A3. Então notem que a primeira variante que estou mostrando para vocês é bem tranquila para as pretas. Vamos para a segunda. Temos aqui E4, E5, F4, dama H4 cheque, G3, dama em E7, F toma E5, D6 e simplesmente cavalo na casa C3, com a ideia de chegar em D5 em algum momento atacando a dama que está em E7. Nesta posição, vamos seguir com D captura 5, temos cavalo em F3, cavalo em F6 protegendo o ponto D5 do tabuleiro e bispo em C4. Vocês podem estar pensando em bispo em G2, teremos variação semelhante à primeira variante que já vimos com o bispo em G2. Vocês podem conferir isso depois. Com o bispo em C4, precisamos tomar cuidado, obviamente, com a pressão do bispo sobre o ponto F7 e a chegada do cavalo em G5, auxiliando o bispo no ataque a este ponto. Mas aqui podemos seguir tranquilamente com as pretas com o movimento cavalo em C6. E vocês podem se perguntar como enfrentar o movimento cavalo G5. Simplesmente jogamos aqui bispo em G4, atrapalhando a vida do nosso adversário. E se ele tenta insistir com o movimento bispo toma F7, as brancas serão surpreendidas com o movimento dama captura F7 por parte das pretas,
cavalo captura F7, temos bispo captura D1, cavalo captura H8, bispo captura C2, e notem que o cavalo de H8 das brancas está completamente fora de jogo e será vítima de ataque logo logo, e as pretas terão peça a mais nesta posição. Então as brancas evitariam jogar esta variação. Vamos voltar aqui. Então, após cavalo em C6, teríamos D3. Notem que o movimento D3 nesta posição vai permitir que o bispo de C1 entre em jogo, mas ao mesmo tempo vai permitir que as pretas executem o movimento de eliminação do bispo de C4, o movimento cavalo em A5. Notem que o bispo agora está atacado, e se temos, por exemplo, o bispo em B3, cavalo captura B3, a B3 e finalmente C6 na posição. Um lance bastante útil que controla principalmente a casa D5, permite que a dama possa chegar, a dama preta, à casa C7, e ao mesmo tempo o bispo terá liberdade, o bispo de F8, para jogar na posição. Então já vimos aqui mais uma situação onde as pretas possuem um jogo bastante tranquilo para enfrentar as brancas. Vamos seguir adiante com nossa terceira opção. Temos E4, E5, F4, dama H4 cheque, G3, dama em E7, F toma E5 e D6. Agora vamos analisar o movimento E captura D6, onde as brancas vão ver a igualdade das pretas imediata com dama captura E4 cheque, temos dama E2, dama captura E2 cheque, cavalo captura E2, bispo captura D6, e não vamos dar sequência e variantes, por aqui temos um leque muito grande de possibilidades, mas já notem que nesta posição simplificada as pretas têm boas chances de jogo. Então já notem também que com dama E7, aquele estilo de jogo mais agressivo das brancas não é alcançado na variante, ou seja, podemos evitar aquelas possibilidades muito teóricas com várias variações para serem guardadas em nossa memória. Aqui é bem simples o sistema. Vamos agora seguir com variantes, mas não variantes com F toma E5, outras variações, vamos seguir adiante. Temos E4, E5, F4, dama H4 cheque, G3, dama E7, e vamos seguir agora com o cavalo na casa C3 nesta posição. Notem que o cavalo chega a C3, tendo a ideia futura de chegar também à casa D5, atacando a dama que está em E7, mas este momento não é preocupante. Aqui, muitos jogadores jogam um também teórico, E toma F4, mas nesta variante, vocês vão notar que após E toma F4, as brancas vão alcançar o que elas querem, jogar uma posição com gambito, ou seja, com sacrifício de peões para ativação de peças. Exemplo, D4, F toma G3, dama em F3, por exemplo, cavalo C6, bispo em E3. Esta posição já foi alcançada várias vezes por jogadores de brancas e pretas, e as brancas levam a maior na maioria dos casos. Ou seja, o nosso plano aqui não é permitir que as brancas possam jogar de acordo com o que elas querem, seguindo o gambito do rei com sacrifício de peões e uma luta extremamente agressiva que geralmente fica a favor do branco. Vamos evitar isto aqui. Então, após, na realidade, cavalo C3, nós não vamos jogar E toma F4, vamos tentar um movimento D6 nesta posição. Jogar com tranquilidade, sem temer cavalo D5, pois após cavalo D5 temos simplesmente dama D8 na posição seguida de C6. Então D6, aqui teremos o bispo em C4, lance típico, sempre estou lançando ele porque é o típico, justamente aqui do gambito do rei. Temos bispo em C4, podemos ter aqui C6 quebrando a casa D5, tirando a casa D5 do cavalo, e ao mesmo tempo deixando a possibilidade também de C6 apoiar o peão de B5 atacando o bispo que está em C4. Poderíamos ter F toma E5, D toma E5, D3, por exemplo, cavalo F6, cavalo F3, H6 evitando o cavalo G5, obviamente, e dama E2, uma posição onde as pretas também não têm problemas e podem aqui ajustar suas peças para se preparar para jogar contra as brancas. Mas vamos voltar um pouco à posição até o movimento bispo C4. E não vamos jogar aqui após D6, bispo C4, poderíamos atacar o centro imediato, por exemplo, com D4 para as brancas. Teríamos aqui E toma D4, dama toma D4, cavalo C6, por exemplo, bispo em B5, uma das possibilidades, bispo em D7, dama em E3. Mas o que jogar agora aqui de pretas? Simplesmente sem problema algum, roque grande. Sem temer, por exemplo, a pressão da dama sobre o ponto A7, já que se tivéssemos aqui bispo toma C6, teríamos bispo toma C6 e se dama A7. Notem que teríamos bispo capturando E4 por parte das pretas, lance muito forte na posição. Então já notem que o D4 também não traria aqui para as brancas vantagem o movimento D4 que vocês acabaram de ver. Vamos ver outra variação.
Agora vamos ver E4, E5, F4, dama H4, cheque, G3, dama em E7 e dama em E2. Com dama E2, nesta posição, teríamos bastante luta. Por exemplo, agora temos cavalo em C6 como boa opção para as pretas, ameaçando a chegada do cavalo em D4. Se as brancas seguem, por exemplo, com C3, nesta variante as pretas vão jogar também um gambito contra as brancas, o movimento F5. Movimento bastante agressivo, de luta por parte das pretas. Vamos ver aqui algumas continuações. Por exemplo, se tivéssemos aqui E toma F5 por parte das pretas nesta posição, teríamos D5 por parte das brancas, E toma F5, perdão, teremos D5. E notem que após D5 das pretas, não precisamos temer o movimento dama H5 cheque e nem precisamos pensar em jogar com dama F7. O movimento aqui mais adequado e seguro é o movimento rei D8. Notem que as pretas mantêm a dama em E7, pressionando indiretamente o rei que está em E1 com a ameaça de E toma F4. E notem também que a ala do rei e a ala da dama das brancas, ambas as alas não estão desenvolvidas, então as brancas não têm como promover ataques aqui contra as pretas, que também já ameaçam na posição o movimento cavalo F6, aumentando ainda mais o número de peças do tabuleiro desenvolvidas aqui para as pretas. Então dama H5 definitivamente não traria problemas aqui para o jogador de pretas. Vamos tentar aqui outra alternativa, por exemplo, E toma F5, D5 e, por exemplo, o movimento D3. Temos bispo toma F5, por exemplo, cavalo em F3, E toma F4, dama captura E7, cavalo de G toma E7, bispo em F4 atacando C7, mas roque grande resolvendo o problema do peão e escondendo o rei, protegendo o rei, com pretas tendo excelente posição para enfrentar as brancas. Vamos voltar à mesma posição. Notem que já temos mais variantes com dama E2, é bem mais complexa. Então, após F5, nós vamos ter também aqui o movimento D3. E após D3, poderemos ter F captura E4. Teríamos duas continuações, dama captura E4 ou D captura E4. Vamos ver dama captura E4 inicialmente. Após dama captura E4, temos cavalo F6 como opção, claramente aqui para o jogador de pretas, mas eu indico o movimento D5, mantendo um gambito na posição. Obviamente que a captura de D5 vai nos permitir aqui cavalo F6 muito forte e ataque indireto da dama que está em E7 ao rei que está em 1. Então aqui, provavelmente as brancas devem seguir com dama E2, temos cavalo F6 e pretas têm mais uma vez excelente posição contra as brancas. Vamos voltar até o movimento F toma E4 e seguir com simplesmente D toma E4 aqui. Teríamos cavalo F6, cavalo em F3, obviamente se E toma F4 agora para as pretas, podemos ver aqui E5 para as brancas, por isso as pretas jogam D6, e após D6 as brancas tentam avançar o peão, tentando manter o centro fixo, mas aqui as pretas devem seguir com G6, lance muito forte, lance que incomoda o centro branco, e aqui paramos a análise e podemos dizer que as pretas têm também excelente posição para jogar. Vamos agora seguir com a mesma continuação da E2, mas trazendo um outro movimento, protegendo a casa D4. E4, E5, F4, dama H4 cheque, G3, dama em E7, dama em E2, cavalo em C6 e agora temos o movimento cavalo em F3, assegurando o ponto D4, dando segurança. Esta variante é mais tranquila para as brancas aqui enfrentarem as pretas. E aqui poderíamos ter simplesmente para as pretas D6, com ideia, como já marquei com seta, de bispo em G4 e cavalo D4 pressionando o cavalo de F3. As brancas vão se preocupar inicialmente com isso aqui? Não, porque as pretas precisam trabalhar melhor o desenvolvimento e as pretas brancas poderiam seguir, por exemplo, com cavalo em C3, as pretas com cavalo em F6, por exemplo, bispo em G2, bispo em G4. Temos aqui D3 na posição. Notem que D3 permite o seguinte aqui. Se o nosso adversário segue com cavalo em D4, vamos poder aqui seguir simplesmente com dama F2, assegurando a segurança do cavalo que está em F3 e protegendo C2. Mas as pretas, nesta situação, elas vão estar alcançando igualdade. Ao mesmo tempo, se não jogamos nesta posição cavalo D4, poderíamos seguir, por exemplo, com roque grande, mais uma vez, com muito bom jogo para as pretas aqui. Notem que o sistema ou variante com dama H4 cheque pode parecer estranho, mas alcança posições onde ele acaba atrapalhando, digamos que, os planos característicos de gambito do rei,
que o jogador de brancas procura alcançar. Então eu recomendo esta variante para vocês, jogadores de E5. Experimentem jogar essa posição, tentem ver se ela agrada a vocês, porque é muito válido jogar contra os adversários que estão acostumados a enfrentar as variantes principais. É muito bom enfrentá-las com as variantes pouco usuais, pois vocês podem surpreender seus adversários e arrancar meio ponto ou um ponto inteiro deles, seja em partidas virtuais ou partidas presenciais em eventos. Espero que vocês tenham gostado da variante, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao canal. Espero também contar com seus comentários e responder a todos eles. E logo, logo voltaremos com outros vídeos para vocês. Valeu, até a próxima.